boa tarde, uma feliz Páscoa a todos. E hoje a UCP vem relembrar sobre a morte e ressurreição de Jesus. Em João 19:17 fala o seguinte: e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o Calvário. Quando os soldados tiraram a cruz dos ombros feridos de Jesus e a colocaram sobre o monte, sobre Simeão, Cirineu, este assumiu uma condição para que ninguém nunca havia tido antes, ou iria ter, na paixão e morte de Cristo. Por um curto espaço de tempo, Simão foi o substituto de Jesus. Ele chegara a Jerusalém naquela manhã, proveniente do povoado que estivera, sem saber da tragédia que se desenrolou durante a noite. Daí a pouco achava-se misturado à multidão que acompanhava Cristo ao Calvário. E aquele camponês forte e corpulento foi abrindo caminho por entre a massa agitada, forçando o ombro aqui e ali até chegar ao centro do grupo. De onde estava, pôde ver bem Jesus, percebendo os sinais de cansaço do teu rosto. Será que foi por acaso que Simão se viu envolvido por aquela tragédia? Um dos guardas correu os olhos por ali e avistou aquele homem grande e forte, que talvez fitasse Jesus com compaixão. E de repente, antes que Simão se desse conta do que acontecia, eles o chamaram no meio do povo e o colocaram a cruz em seus ombros. Agora lá estava andando ao lado de Jesus, rumo ao Calvário. Que bênção para aquele camponês sirineu ser forte e ter um coração compassivo. Com isso, obteve uma honra que grandes reis e guerreiros não obtiveram. E ninguém teve uma condição tão privilegiada como a desse homem. Caminhou junto com Cristo, ambos cercados como que por uma muralha de ferro. Naquele momento, ninguém, nem sacerdotes, nem gente do povo, poderia interferir. E seguiram tão próximo que parecia que a cruz estava sobre os dois. Jesus pode ter conversado com Simão de um modo que não conversara com mais ninguém durante o seu ministério terreno. E é bem possível que isso tenha acontecido. Sim, pois sempre que alguém prestava algum serviço ao Senhor, por menor que fosse a tarefa, ele retribuía no mesmo instante. E aquele homem que o auxiliando no momento mais difícil da sua vida, ao que parece Simão, foi aquele substituto de Jesus que nunca contou o que o mestre lhe disse naqueles momentos. Contudo, podemos ter a certeza de um fato: Simão conheceu a Jesus bem em meio à tragédia daquela caminhada para o Calvário. E que bondade o Senhor deve ter demonstrado para com quem carregou sua cruz, enquanto ambos seguiam junto levando um mesmo madeiro, uma mesma morte. Quem anda sós com o Redentor recebe um precioso tesouro. Por um breve momento, aquele homem carregou o peso da cruz. Em troca, Jesus levou sobre si os seus pecados e dos seus filhos. É que quando o Evangelho passou a ser pregado ao resto do mundo, ficamos sabendo que Simão se convertera e era o cabeça de uma boa família cristã. Ele foi honrado por meio dos seus filhos, Alexandre e Rufo. Quando Simão se dirigiu para sua casa naquela noite, nada mais restava daquela grande tragédia, a não ser algumas gotas de sangue no chão. Nesse meio tempo, Jesus consumara a redenção do mundo e Simão Cirineu carregara a cruz do Senhor. Que tremendo privilégio! Tirado de entre a multidão para levar a cruz de outro homem e seguiu com Jesus na sua via dolorosa. Feliz Páscoa a todos.